E a ideia de hoje, que Deus colocou no meu coração, quedas e glórias. Se você puder, abre Juízes 13. Tem no computador quem conseguir enxergar, eu não consigo. Mas quem conseguir, pode comprar o computador. E é o seguinte, Deus deu essa palavra porque há um tempo atrás eu estava preparando uma ministração que eu ia fazer na Metodista lá de Botafogo. E aí Deus tinha colocado no meu coração falar sobre Sansão e sobre a vida de Sansão. E aí quando eu estava falando assim, poxa Jesus, o que eu posso falar lá na tua igreja? Aí Deus colocou comigo no coração, volta um pouquinho e lê a história do nascimento de Sansão. Então a gente vai começar falando sobre o nascimento de Sansão. E a gente vai ver como tudo funcionou e a gente vai começar a trazer isso para a nossa vida. Amém? Vocês vão entender o porquê do título mais para frente, se não fizer sentido agora. Amém? Então vamos orar só para que... Não, vamos ler e depois a gente ora. Diz assim, o anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que lhe ordenei. Manoá disse ao Senhor, que é o marido, né? Gostaríamos que ficasses conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu, se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu, por que pergunto o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho, enquanto Manoá e a sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e a sua mulher prostraram-se, rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvidas vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a sua mulher respondeu, se o Senhor tivesse intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta do cereal das nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Amém? E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Amém, tá bom. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Que nessa noite eu possa ser teu vaso, Senhor, teu instrumento, para que através de mim a tua palavra possa ser ministrada a todos aqui. E que não haja mais empecilho, dúvidas, que não haja agora impedimento pelo diabo, Jesus. Mas que a tua palavra seja ministrada e caia no coração de cada um como uma semente poderosa, que dê um fruto e que transforme, Jesus. Obrigado por tudo, nós os entregamos nas tuas mãos, colocamos a teu serviço, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. O cheiro está muito forte porque a tinta não secou, mas o cheiro ainda está... Ali ainda está, a gente deixou aberto, mas está forte. Né? Então é isso. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho o que eu estou falando? Que a gente teve que mexer no som e tal. Tá bom. Né? Essa palavra começou com esse sentido. Era assim. Eu estava conversando, estava vendo na verdade um vídeo chamado Jesuscope, que é um canal no YouTube de um cara que ele fala algumas coisas sobre temas rápidos. E um dos temas ele faz o que é certo, o certo e errado. E ele vai discutindo sobre isso. Ele pega alguns temas polêmicos, tipo, por exemplo, bebida, tatuagem, outras coisas, e ele vai falando sobre isso. É bem legal. Então, a partir disso, eu comecei a pensar algumas coisas, porque para a gente definir o que é certo e o que é errado na nossa vida, a gente precisa saber quem nós somos. É princípio. A gente precisa compreender quem nós somos para saber se a gente está certo ou errado. Entendeu? Então, são princípios que a gente vai começando assim, a entender. Fala, poxa, não adianta eu só entender assim, isso aqui está certo, isso aqui é errado. Eu preciso saber de onde eu vim, qual é a minha origem, quem é o meu pai, qual é a minha história, para saber o que ali é certo e errado. Amém? Então, eu estava pensando sobre essas coisas e aí Deus colocou no meu coração sobre esse texto que existem 3 atitudes que a gente precisa compreender
e aprender sobre Deus. Porque às vezes eu tenho feito um curso na Atos, a pessoa também que me colocou lá, foi bem legal. E nesse curso na Atos, eles trabalham muito sobre isso. Quem é Deus e quem é você? Porque na maioria das vezes, isso eu estou falando porque eu também respondi errado, tá? Ninguém sabe. A primeira aula dele lá, eles fazem umas pegadinhas assim, você não acerta, entendeu? Você pode ter 30 anos de casa que você não vai acertar. Porque às vezes a gente não sabe quem nós somos, nem quem Deus é. A gente não entende muito bem o que a palavra está falando. Aí, partindo desse princípio, eu comecei a sentir muito grande no meu coração a vontade de entender melhor quem é Deus. E essa palavra ela vai trabalhar exatamente disso. É interessante a gente ver que quando ele fala anjo do Senhor, com a letra maiúscula, no hebraico era representando a manifestação do próprio Deus. Então não era um anjo qualquer que Jesus mandou ali para Manoá e para a esposa dele. Deus foi ali. Deus se manifestou ali. Então você precisa começar a entender quem é Deus. Desde o princípio, Deus é um cara presente. Ele não fica revelando para o irmãozinho do lado te cutucar e falar assim, ó, pá, Deus é o Deus que fala com você, ele vai aparecer para você, entendeu? Então precisa começar a dividir isso também, quem é o nosso Deus e compreender. Amém? Então, pegando um pouquinho da história, esse povo era de Dan, esse Manoá era de Dan, que era uma das 12 tribos de Israel. Foram divididas, as 12 tribos. Então a gente precisa compreender que Manoá era já um servo de Jesus. Ele não era um estranho, ele não era qualquer pessoa que passava na porta, que ouvia falar, não. Ele era um servo do Senhor. Né? E a gente começa a perceber que Deus ele é presente para os servos dele. Deus não é simplesmente um Deus onde você adora, vem num culto no domingo, vai embora e a sua vida é isso. Deus é um Deus presente, que ele vai se manifestando a você. Amém? E aí é muito legal que o primeiro parênteses que eu queria abrir com vocês, a primeira ideia, é assim: convide Jesus para reinar em sua vida, porque a presença dele precisa ser diária em nossas vidas. Né? Aí eu falei assim, poxa, legal, bacana, primeiro tópico. Só que tem uma frase que Jesus colocou no meu coração aqui que é muito, muito tenso para mim, foi reinar. A gente tem a tendência a falar assim, Jesus, eu te convido a ficar na minha vida. Você chama Jesus, você abre a porta da tua casa, mas Jesus não está reinando ali. A gente tem a tendência como cristão a falar assim, Jesus é o meu Salvador, mas o Senhor a gente está deixando de lado. E essa primeira ideia que eu queria trocar com vocês é sobre isso. Porque ele fala aqui no versículo 13, quer ver? Ele fala assim, ó. Bota o versículo. Aí tá aí, ó. O anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo que eu lhe ordenei. Deus está mostrando assim, ó, você precisa entender que eu sou o Senhor da tua vida. Se você quer que as coisas aconteçam bem, que eu seja o seu Salvador, você precisa entender que eu sou o seu Senhor também. Então você precisa dedicar a sua vida a mim. Amém? Não é simplesmente abrir a porta do teu coração e falar assim, Jesus, vem ficar comigo aqui porque eu preciso de você, porque é divertido. Não, Senhor Jesus, vem reinar na minha vida. E reinar significa soberania. Amém? Vocês estão entendendo? Soberania. Os reis antigamente, quando falavam com os seus servos, não tinha escolha. Se por acaso um rei virasse e falasse assim, meu servo, vai buscar um copo d'água. Se você falasse, não, não vou não. Você estava em desobediência ao seu rei. Então quando você começa a entender que quando Jesus fala assim que ele precisa reinar na sua vida, ele está te mostrando o seguinte, eu mando aqui. As pessoas têm a tendência a achar que é uma democracia, né? Ah, é democracia, não. Meu pai até fala, isso é uma teocracia. Deus manda e você como... Porque as pessoas falam, mas Deus vai mandar em mim, vai porque você escolheu. Se você não quiser, Deus deixa livre para você falar assim, não, não quero. Mas a partir do momento que você fala assim, Senhor, vem reinar na minha vida, você está dando soberania a Jesus. Amém? Então essa porta que você precisa começar a abrir sobre Deus. Ele é soberano sobre a sua vida. Então o que ele falar, faça. Você não pode ficar quieto. Às vezes a gente fala assim na igreja assim, você está orando, Deus fala com o teu coração assim, ó. Abençoa a vida do teu irmão do lado aí. Aí você pensou assim, ó. Jesus está ordenando, Deus soberano da tua vida, está ordenando você para fazer alguma coisa, e você às vezes está em dúvida, está com medo, está com vergonha. Mas espera aí, se ele é rei soberano sobre a tua vida,
Você precisa deixar Ele tomar a direção da tua vida e escolher. Se Ele falou, não tem erro. Deus nunca vai colocar a mão na sua vida e falar assim, ó, segue atravessa a rua agora correndo. Mas sem o trânsito, atravessa correndo. Deus não vai te jogar num precipício, vai te matar. Deus quer te dar vida e vida é abundância. Amém? Você nunca vai cometer nada de errado na tua vida. A gente precisa ter essa noção. Deus não erra. Né? Quando eu era mais jovem, a gente estava fazendo culto jovem assim, e aí falaram assim, vamos orar para que Deus derrame o Espírito Santo sobre vocês e tal. Eu tô velho, gente. Eu tô ficando velho. Sério, vocês têm que ver dirigindo, já não tem paciência, nem para buzinar. Já fico assim. Mas assim, quando eu era adolescente, então, mais novo, a gente está fazendo culto e oraram pelo Espírito Santo, aquela coisa, né? E aí fala assim, ora para que Deus fale ao teu coração e você possa seguir em frente. Aí eu orei e Deus falou comigo assim, ó, fala com o irmão do teu lado, isso. Eu falei assim, não é Deus não. Eu acabei de orar pedindo a Jesus, para Jesus me guiar, e eu já falei que não era Deus. Muitas vezes parece que é estranho, mas muitas vezes no nosso dia a dia, Deus está falando com a gente está, eu acho que é Deus. Então a gente precisa começar a convidar Jesus para reinar sobre a nossa vida. Amém? Entender que o anjo do Senhor é a manifestação do próprio Deus. Então, Deus vai se manifestar na sua vida. Ele não vai enviar qualquer entidade possível, ele vai se manifestar na sua vida. Deus é um Deus presente. É por isso que ele colocou o Espírito Santo. Ele quer caminhar junto de você, perto. Amém? Então, abre a sua Bíblia em Atos 20 e 24. Vamos lá. Vamos lá para frente. Que a gente vai ver que essa mesma ideia de que Jesus precisa reinar na nossa vida não é uma ideia que ficou no Antigo Testamento, é uma ideia do Novo Testamento, e é necessário que a gente possa começar a ler o Novo, o Antigo, e não achar que agora por causa da lei, por causa da graça, nós não vivemos pela lei, o Antigo Testamento não tem sentido. Ele tem, e eles estão interligados, porque Jesus é o centro de tudo, amém? Não sei se vocês leram ali na frente, está escrito porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém? Centralidade em Jesus. A Bíblia, a centralidade é Jesus. Antes, eles falavam do que estava por vir, que era Jesus. E depois eles estavam contando a história de Jesus, como ele mudou a vida. Amém? 24, por favor. Eu vou ler na minha Bíblia, mas eu vou ler ali então. É Paulo falando assim, ó. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ponto. Paulo falou, mas tudo eu tenho na minha vida e eu vou ser rico por isso. Não. Paulo falou que vai construir um templo para louvar Jesus? Não. Mas nada eu tenho a minha vida como preciosa para mim. Paulo simplesmente falou o que a gente acabou de ler ali, que era uma ordenança de Deus. Você precisa fazer aquilo que eu obedeci. Então Paulo não está interessado em saber a opinião dele. Paulo não estava assim, Senhor Jesus, mas não acho que em Éfeso o pessoal fez. Eu não acho que... Não. Paulo entendeu a mensagem de Jesus. Que era assim, cara, Jesus tem um propósito na minha vida. E ele quer reinar na minha vida. Para me dar coisas muito maiores do que algum dia eu vou imaginar. Se ele é o cara que construiu todo o universo, que montou a terra, que se preocupou nos detalhes da minha vida, que morreu por mim, eu não vou dar essa autoridade para ele. E se eu der essa autoridade para ele, eu vou duvidar em algum momento. Por que eu vou titubear diante de uma situação? A gente precisa colocar isso no nosso coração. Paulo ali, ele foi enfático. Ele não falou assim, mas eu louvo a Jesus porque minha vida é muito boa, né, e é precioso. Ele falou, eu não tenho nada de valor na minha vida, não importa o que vai acontecer comigo. E realmente não acontecia. A gente lê Paulo e fala assim, caramba, o cara foi preso, o cara foi açoitado, o cara foi isso, foi aquilo. Aí você fala assim, deve ser muito bom ser igual a Paulo. Mas não cria no teu coração um fogo, a chama não acende. Porque você continua achando que Deus é um utensílio. A gente continua achando isso. A gente continua pensando assim, acorda de manhã, Senhor Jesus abençoe o meu dia. Vive o dia inteiro, chega no final da noite, Senhor Jesus, obrigado pelo dia, boa noite. Eu não sei onde entrou a parte da soberania de Deus nesse nosso dia. Eu não sei aonde Jesus entrou no dia. Jesus continua sendo só o Salmo 91 da Bíblia aberto na parede da tua casa. Continua sendo um crucifixo, você aperta quando está com nervoso.
Jesus precisa ser muito mais do que isso, né? Eu gosto de falar que é uma frase que marcou minha vida quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, continuo jovem, mais jovem, que é assim, Deus não pede muito, Deus pede tudo. Amém? Para entender da soberania de Deus, a gente precisa compreender realmente que Deus, ele não erra, ele não falha. Amém? Ele não faz nada apressado, tem o tempo certo, ele enxerga sobre tudo, ele tem poder e domínio sobre tudo. É muito importante lembrar disso, porque às vezes a gente continua falando assim, mas vamos comemorar a Páscoa, porque Jesus morreu. Peraí. Você sabe que ele viveu, né? Sabe que ele ressuscitou, sabe que ele está vivo. Aí, rapaz, eu esqueci dessa parte. Você precisa lembrar disso. A morte de Jesus marcou, mas a ressurreição é um momento de graça. É um momento que você realmente fala assim, caramba, ele viveu, ele está vivo. Tudo que ele cumpriu, ele está fazendo agora. Ou seja, ele não mentiu, ele não enganou. Amém? Isso. Muito importante lembrar que Jesus, ele cumpriu todas as leis que eram para ter, que a gente teria que cumprir. Não foi uma, não foi duas, não foi 200. Foram, se eu não me engano, foram 617 leis que havia. Mas ele cumpriu todas. Ele foi perfeito naquilo que ele fez para nos dar graça. Então, quando a gente vê Paulo falando isso aqui, que ele não tem nada precioso na vida dele, é porque ele compreende que sobre a vida, ele só é o que ele é por causa da graça de Jesus. Você precisa compreender que se você está num trabalho bom, que onde você estiver, se você está no trabalho que seja, se você está com a sua família, os seus pais, o seu irmão, tudo isso é pela graça de Jesus. E Jesus, ele te coloca onde ele deseja. Então, quando você começa a falar assim, Jesus, primeiro tópico ainda, hein? Seja soberano na minha vida, vem reinar na minha vida. Eu te convido a reinar na minha vida. A gente lê lá no versículo, lá que ele fala assim, ó, então, e disse Manoá, por que não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor? Aí ele fala, então Manoá disse ao anjo do Senhor, ora, deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Ele estava convidando a ficar, e depois o próprio Deus fala, você não sabe quem eu sou. Ele fez um holocausto. Então ele deixou Deus reinando na vida dele. A gente precisa, né, fazer como foi Manoá e como Paulo. Deixar nossa vida como nada precioso e viver por ele. Amém? Abre em Tiago 4:7. Vamos lá, vamos caminhar. Minha Bíblia está muito diferente. Show. Eu aposto que muitos cristãos conhecem esse versículo. Eu não quero tirar ele do propósito que estava o texto. Se for de vontade de vocês podem ler o texto depois. Mas é um texto interessante, que ele fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos. É mais uma pessoa na Bíblia falando a mesma coisa. Ele não falou assim, escolha Deus, faça talvez isso. Ele fala assim, sujeitai-vos. Deixa Deus, que é Deus, reinar sobre a sua vida. E aí ele complementa. E aí o diabo vai resistir a vós. É muito mais profundo que a gente vai discutir agora, então não vou entrar nesse tópico sobre essas coisas. Mas ele está falando também ali, sujeitai-vos, pois, a Deus. Porque Paulo, quando falou assim, em nada na minha vida eu tenho precioso, Paulo está falando assim, ó, o bem mais precioso que eu tenho é Jesus. Nada na minha vida se compara a isso. Nada. Bem mais precioso é Jesus. Eu te pergunto essa noite, qual é o seu bem mais precioso? Qual é? E seja sincero, quando a gente pergunta aqui, a pessoa fala assim, o cara está lá no altar. Não é um objetivo, eu sendo sincero, eu sempre tive muita dificuldade, às vezes, em chegar na mensagem com um pregador, às vezes, quando eu era mais novo. Porque, sabe, às vezes era muito distante, né? Às vezes eu tinha vergonha, às vezes eu não captava muito bem. Então, essa noite, meu desejo é que a gente possa criar um vínculo mesmo, que a gente possa compreender isso melhor, caminhar junto na palavra de Deus. Então, Paulo escolheu a preciosidade dele, que é Jesus. Essa noite, Deus está te dando a mesma oportunidade de olhar para a tua vida e pensar assim,
quem é o meu bem mais precioso? É a minha vida ou é Jesus? Não se engane, só existem duas escolhas, não existe uma terceira, não existe uma quarta, não existe mais ou menos. É 880. Só isso. Ou é Jesus, ou é você. Amém? Então vamos lá para o tópico 2. Que eu acho legal. O primeiro tópico, então, convide Jesus para reinar na sua vida. Tópico 2, escute, porque Deus fala com você. Amém? Tópico 2, escute porque Deus fala com você. A gente precisa compreender isso, que Deus ele não é um Deus que ele fica quieto. Ele não é um Deus que ele não se manifesta a você, que ele não fala com você, que ele não quer estar presente na sua vida. Ele quer mais do que tudo ficar com você, caminhar com você. Então, às vezes, também não dá para brincar. Também fala, Senhor Jesus, fala comigo, abre a Bíblia em qualquer passagem e está ali. Você tem que criar intimidade. Amém? Escutar tem alguns detalhes. Porque você pode ouvir um cara gritando de longe e você pode ouvir com carinho a palavra do seu pai, querido. Amém? Quando você namora, por exemplo, a tendência é você criar intimidade com uma pessoa e você acaba falando perto dela. As intimidades, namoro, amizade também. Na amizade você não fica o tempo todo conversando, gritando. Você chega perto para conversar. A intimidade te força a caminhar ali com aquela pessoa. Então, quando a gente fala assim, escute a voz de Deus, se aproxime de Jesus. Amém? Porque você vai ouvir a voz de Deus através de outras pessoas, distante. Se você quer ter comunhão com Deus, intimidade, se aproxime de Jesus. Porque aí você vai ouvir a voz de Deus. Manoá aqui, a gente vai ver, no versículo 9. Dá para ir aí? Não, no versículo 3, por favor. Juízes 13, 3. Se você for lá, você vai perceber que Deus falou ali, mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Falou a primeira vez, na história, ela vai correndo para o marido, para Manoá, e fala, o anjo do Senhor veio falar comigo que eu vou ter um filho, e que eu não vou poder tomar vinho, não poder fazer isso, vou ter que fazer tudo que ele me mandou. Manoá vai e pede a Deus para que Deus fale com ele, e Deus fala com ele também. O anjo volta a aparecer para os dois. Ou seja, Deus não é aquele cara que ele fica assim, não, já falei com o Dinúcio ali, acabou. Se quiser, procura saber dele. O Dinúcio vai orar, você vai orar, Deus vai falar com cada um de vocês, porque ele tem um plano para cada um. O plano de Deus é individual para uma massa. Amém? Deus tem um propósito na tua vida para alcançar a vida de outras pessoas. Então você precisa entender isso, que Jesus tem que reinar na sua vida. E quando ele começa a reinar, você precisa começar a criar intimidade com Jesus. Intimidade é orar, caminhar com Deus. Muitas vezes a oração às vezes não pode ser uma coisa pesada e distante. Não pode ser aquela coisa que você só ora quando você está de joelho na cama, com a porta fechada, com os olhos fechados, com a música da Nívia Soares ou da Ludmila Ferber tocando. A oração é papo, conversa. É você andando assim e falando assim, Senhor Jesus, obrigado. E começa a conversar assim, não sei, Jesus, aquele trabalho. É oração. É oração. O Espírito Santo ele não vai te negar uma resposta, ou negar ouvir sua voz, só porque você está andando para correr pegar o ônibus, você está atrasado para o trabalho. Amém? Glória a Deus. Né? E aí, continuando falando sobre ouvir a voz de Jesus, a gente começa a perceber assim, mas como Deus fala, quando Deus fala? A gente precisa lembrar que a palavra de Deus é a Bíblia. Amém? Crucial. Você crê nisso, que a palavra de Deus é a Bíblia? Amém. Glória a Deus. Então, a partir do momento que você crê que a palavra de Deus é a Bíblia, está na sua mão, a um clique do celular hoje em dia, a voz de Jesus falando com você. Amém? Às vezes, antigamente devia ser um pouco mais complicado ler a palavra, às vezes, né? Ou compreender essa proximidade de Deus, mas hoje é muito fácil, é muito simples você caminhar com Jesus. Você caminhar aqui, com o celularzinho do lado, sabe? Conversando com o Senhor, e abre a Bíblia e lê, e começa... Às vezes, eu fiz isso muitas vezes, tá? Então, se vocês fizeram também, ri baixinho. Eu orava, Senhor Jesus, me dá uma palavra, e abria a Bíblia. Só que eu precisava criar intimidade com Deus, intimidade com a palavra dele.
Porque às vezes você vai pegar um texto que Jesus está te falando, lá em Números, e ele tinha 13, não sei. Eu falo, não tem nada a ver com isso aqui, mas peraí. Você nunca lê a Bíblia. Você quer que Deus agora faça o que por você? Te mostra na palavra dele uma coisa que você não faz, você não sabe nem manusear. Você não lê. Não é ler um livro de ficção, é ler a Bíblia. É ler o alimento, né? A voz de Jesus falando com você. Às vezes a gente fica assim, Deus não fala comigo, Deus está doido para falar com você o tempo todo. Só que você não abre a Bíblia, você não ora, você não busca. Você nunca vai ouvir a voz de Deus continuar assim. Precisa ter aquela chama acesa, falar, Jesus, eu quero ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Eu estou lendo um livro que chama Autoridade do Crente. Muito bom, aconselho mesmo. Eu não sei falar o nome do cara, é Kennedy Reagan. Assim. É muito bom, ele vai trabalhar exatamente sobre quem nós somos e quem Deus é. Sobre a autoridade que Deus já nos concedeu, que nós somos representantes de Deus. Não vou entrar nisso, leia o livro. E ele tem uma frase que eu achei fantástica. Ele fala assim, ó, não seja uma pessoa apenas da palavra, sem o Espírito. E também, não seja uma pessoa somente do Espírito, sem a palavra. Não haja sem o Espírito de Deus. Não viva sem a palavra. Deu para entender? Porque ele está falando o seguinte, não adianta ter a Bíblia se não tem Deus. E não adianta ter Deus se não tem a Bíblia. Não adianta ser crente de culto avivado se você não consegue ler um versículo por dia. Se você não consegue ficar um tempinho orando para Deus, não adianta de nada. Porque você vai continuar sendo um morno, um fraco. Uma pessoa que vive de alegria do outro. Porque é muito bom você ir no... Eu adoro rock. Quando eu vou no show de rock, eu perco ali, eu fico gritando, dançando. Mas é tranquilo, porque está todo mundo gritando, dançando. É muito bom você ir no culto e gritar e cantar, uhul, e as luzes piscando, e a galera, uhul. Aí você chega em casa, você lê a Bíblia essa semana. Não li a Bíblia essa semana. Como você conseguiu? Você orou a Deus? Não. Você está fazendo o que aqui ainda, cara? Corre! Abre o celular aí, vai lá e vou ler. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que buscar a presença de Deus. Porque só um culto não dá. Gente, quando eu descobri que eu estava diabético, tem 6 anos agora. Foi uma notícia horrorosa, foi muito ruim, né? Mas a pior parte que eu acho não foi em si a doença. Foi quando eu estava no hospital e a mulher falou comigo assim, ó, você só vai poder comer 6 horas, meio-dia, 18 horas. E meio-dia, 3 colheres de arroz, um franguinho de 120 gramas, salada à vontade, porque óbvio, salada todo mundo adora e ama, né? Então salada é liberada. Uma cumbiquinha de feijão e é isso, acabou. E você vai poder comer de novo só 6 horas da tarde e acabou a sua alimentação por dia. E minha glicose estava louca. Eu fiquei maluco. Tinha dia que meus pais não aguentar, meu irmão também, eu ficava gritando, eu quero comer, eu quero alguma coisa. Estava desesperado de fome. A alma de um cristão é assim, com a palavra de Deus. Não, o que ele falou aqui é muito sério. Não adianta você ter muito espírito e falar assim, Jesus, vem que o teu Espírito Santo me dá dons de língua, de cura, de profecia. Se você é uma pessoa que não tem intimidade com Jesus. Não tem palavra. Aí Deus vai falar para você, aí a pessoa fica assim, ó, mas se eu encontrar um irmão ali no ponto de ônibus, o que eu vou falar para esse irmão? Você vai falar isso aqui, ó. Você vai falar o quê? Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu por ele, que é a liberdade. Mas como você vai ler, vai falar isso se você não lê? Se você cata aqueles cantinhos, aquelas migalhas do que as pessoas falam. Entendeu? Não tem motivo você continuar com a sua vida achando que estar na presença de Deus é apenas sentir aquele arrepio. Não é? De um louvor bonito que você escuta em casa, e você fala assim, nossa, que louvor maravilhoso. Você não está mudando a vida de ninguém. Você não está fazendo diferença nenhuma no mundo. Como pode um cristão não fazer diferença na vida das pessoas? Aí se você for ler mais a Bíblia, você fala, nossa, mas é só ler a Bíblia. Somos o quê? Luz do mundo e sal da terra. Somos feitos para iluminar e para salgar, dar gosto. Amém? Você foi feito para iluminar, você foi feito para dar gosto à vida das pessoas, não é a sua.
Não é na vida de quem você gosta. Não é na vida de quem você ama. É na vida de todo mundo. Sabe aquela pessoa chata do seu trabalho que enche o sapato? É na vida dela que você tem que salgar. Dar gosto. É na vida dela que você tem que ser luz. Sabe aquele motorista do ônibus? Nossa! Que não parou para você? Já deu tchauzinho? É na vida dele que você tem que ser luz. É na vida dele que você tem que salgar. O chamado de Jesus é isso. Quando Paulo fala que não tem nada de precioso na vida dele, Paulo entendeu isso. Ele falou, saquei, entendi. Não é o que eu faço, não é o que eu tenho, não é quem eu sou, porque Paulo era um cara top. Ele entendeu, é Jesus. E se eu não caminhar com Jesus, o que eu vou anunciar? A Bíblia fala que Paulo anunciava Jesus. Paulo não anunciava como a igreja dele era bonita. Paulo não anunciava como o culto da igreja dele era legal. Paulo não anunciava como conviver com os amigos dele era bom. Paulo anunciava Jesus. Então, a partir de hoje, uma coisa a gente aprendeu. Jesus reina na nossa vida, amém? E a gente precisa ouvir a voz de Deus. Amém? 2 tópicos, então. Guarda aí. 2 tópicos. Vamos para o terceiro tópico, então, que é o seguinte. Fale. Simples. Deus ouve você. Amém? Isso é muito importante. Fale. Porque Deus ouve você. Deus não vai anotar sua mensagem no WhatsApp para ler depois. Toda vez que você mandar mensagem vai estar azulzinho. Sempre. Porque Deus ouve você. Então, como cristão, você precisa fazer o quê? Falar. Você precisa abrir os lábios e falar. Você tem que ter certeza disso. Que Jesus, ele ouve você. Então, se Jesus ouve você, fala. Às vezes a gente fala assim, ai, Jesus não me ouve, eu estou passando uma dificuldade. Vai continuar passando dificuldade. Você não escuta a voz de Deus, você não deixa Jesus reinar na tua vida e você não fala. Você reclama. É diferente. Coloca isso no teu coração. Você acordar e falar assim, ó, Deus não fala comigo. Poxa vida. Você não está falando com Deus. Você está murmurando, você está reclamando, você está falando alguma coisa que não é falar com Deus. Falar com Deus é você falar assim, Jesus, tá difícil. Jesus, eu não sei que faculdade que eu vou. Jesus, o meu dia está apertado pacas. Jesus, está doendo tanto a trombada que eu dei no dedinho aqui do meu pé. Vou falar isso com Deus. Deus é teu pai, teu amigo. Ele não vai se importar se você falar coisas, às vezes são triviais para você. Isso cria intimidade. É você conversar com a pessoa. Então a gente começou a perceber aqui que existe com Deus o quê? Um diálogo, amém? Onde Deus fala, Deus escuta, você fala, você escuta. Essa é a vida do cristão, um diálogo aberto com Deus. Não adianta você continuar achando, tá acabando aqui, vou correr. Não, brincando. Tá acabando a bateria do meu tablet, entendeu? Mas aí não adianta a gente continuar vivendo a nossa vida achando que é só uma via de mão única, onde eu peço e Deus faz. Para de pedir. Para de viver essa igreja hoje em dia mundana. Igreja que pede. A sua vida tem que ser diferente. Você tem que ser sal, você tem que ser luz. Você tem que parar de pedir, você tem que falar com Deus, você tem que escutar a voz de Deus e deixar Deus reinar na tua vida. Então para de ser uma igreja que pede. Eu estava ouvindo um cara no YouTube, eu perco muito tempo no YouTube. Eu estava vendo um cara no YouTube que ele é um péssimo testemunho, é um cara muito ruim, fala muito palavrão, mas ele falou uma coisa legal sobre a igreja. Ele falou assim, eu não aguento mais ouvir louvor, que as pessoas ficam pedindo o tempo todo para Deus alguma coisa. Ah, cura isso, faz aquilo, mexe aquilo. Por que você não começa a viver com Deus? Ele vai fazer na tua vida. O livro do Kennedy Reagan fala Kennedy Reagan fala exatamente sobre isso. Que nós somos representantes de Deus na Terra e através da intimidade que nós criamos,
Deus já nos deu liberdade, já nos curou, já nos restaurou. Então, você não precisa ficar só pedindo. Você tem que criar intimidade com Deus. Você tem que criar amizade, carinho de pai e filho. É isso que Ele quer com você, ver com você. Amém? E aí, eu vou fazer o seguinte. Você poderia colocar no Salmo 116 para mim? Nada é por acaso. Nada na tua vida vai acontecer por acaso. Nem a mensagem com o Salmo. Tem tudo a ver, entendeu? No Salmo 116, 1. Fala assim, ó. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Aí pode botar no 2 também. Porque inclina para mim o seu ouvido, invocá-lo-ei enquanto viver. Para esses dois está show. A gente acabou de ver que o próprio salmista também fala isso. O Senhor me escuta, o Senhor se importa comigo. Amém? Então nós temos 3 tópicos até agora. Não vamos estender muito. Temos 3 tópicos. Precisamos deixar Deus reinar na nossa vida. Quando Jesus começa a reinar, entra na nossa vida para reinar, a gente precisa fazer mais algumas coisas, que é o quê? Escutar a voz dele e falar. Criar o hábito de conversar com Deus, um diálogo, um pedido. É muito bacana porque você não precisa abrir sua Bíblia que eu vou ver aqui. Em Juízes, esse que a gente leu, 13, né? O que acontece? O próprio Deus se manifesta à esposa de Manoá. Ela corre para o marido e fala, olha, Deus falou comigo isso, isso, isso. Ele fala assim, ele vai, aí no versículo aqui, ele lê, então, no 8, então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te para que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E aí o anjo do Senhor, que é a própria presença de Deus, se manifesta aos dois de novo. Ou seja, Deus falou, ele foi, buscou a presença de Deus, clamou por Jesus e Deus respondeu a ele. Amém? Vai ser assim na tua vida. Começa a crer nisso. Que se você começar a criar intimidade com Deus, para criar intimidade com Deus, você precisa falar e ouvir. Então, às vezes, quando você estiver em oração, conversa com Deus, fala e deixa Deus falar no teu coração. Amém? Vamos lá, Efésios 5,18. A gente está chegando num ponto legal. Que a gente vai começar a perceber por que o título é Quedas e Glórias. Por que quedas e por que glórias? Porque existe algo muito importante, que a gente vai ver agora em Efésios 5,18. É engraçado, até nesse Jesus Cop ele usa esse versículo para expressar alguma coisa sobre bebida alcoólica lá. Não do jeito que vocês vão imaginar. Assistam o vídeo, é muito legal. Mas eu vou usar porque ele fala uma coisa que me chamou a atenção. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio de alguma coisa é quando essa coisa te lota de completo. Ele até cita, né? Fala, quando você está cheio de raiva, é porque você só tem raiva dentro de você. Você não consegue responder de outra forma. Ser cheio do Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo age em você, só. Não existe mais você ali, só o Espírito Santo. Bem? E aí, então, olha só, a gente está falando assim, eu preciso falar para Deus. E a gente pensa, beleza, eu vou falar para Deus. Falar o quê? Aí você precisa refletir essa noite. O que eu tenho falado para Deus? Se a gente for, aí você vai caminhando pela Bíblia. Se a gente for em Mateus 12:34, o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração? Do que está cheio o teu coração? Da palavra de Deus? Ou de vontade de ficar rico, vontade de conseguir aquele trabalho, vontade de passar no vestibular? Isso tudo é importante, legal, bacana, eu passei no vestibular, eu fiz faculdade, eu estou tentando trabalhar, bacana. Mas isso não tem valor nenhum se a tua vida não estiver com Deus, com Jesus. Se você não for luz no mundo e só na terra, não tem valor nenhum. Porque você está vivendo como uma pessoa do mundo, com os olhos terrenos, enxergando o seu nascimento e a sua morte. Quando na verdade você precisa enxergar as almas que não se converteram a Jesus ainda.
a alma daquele teu amigo, que quando ele morrer ele vai para o inferno, porque você não abriu tua boca, porque você não foi luz, porque na hora que ele foi pedir a você alguma coisa, você não teve coragem de falar de Jesus para ele. Para que eu vou falar de Jesus para ele? Ele sabe que eu sou crente. Mas peraí, só dele saber que você é crente ele já se converteu? Não. Porque não era assim. Paulo chegava e as pessoas sabiam que Paulo era de Cristo e se convertiam. As pessoas sabiam quem era Paulo. Mas Paulo mesmo assim tinha que falar de Jesus. Essa noite, os seus amigos sabem quem você é. Ou pelo menos às vezes tem cristão ninja, aquele que fica escondido. Mas os seus amigos sabem quem você é. E o que você tem falado para eles. Qual é a mensagem que você está passando para eles? Essa madrugada foi um cara aqui em Niterói morreu, o André. Eu não tinha nenhum contato com ele, para ser sincero. Mas ele era um músico e ele era um cara cristão. Eu entrei no Facebook dele e comecei a ler as mensagens das pessoas. Era muita gente com mensagem para ele, falando o quanto ele marcou a vida das pessoas. Não era mensagem assim, como você era bonzinho. Era, cara, como você marcou minha vida. Porque ele morreu, o tempo dele aqui acabou. Mas ele deixou uma marca que foi muito maior do que tudo que ele teve na vida. E se a gente continuar vivendo a nossa vida, achando que o mais importante é o nosso trabalho, a gente fica assim, Jesus, mas se eu não trabalhar, o que eu vou comer? Meu amigo, tem gente morrendo porque você está quieto. Tem gente morrendo porque você só convidou Jesus para um chá, você não deixou ele reinar na tua vida. O que você está fazendo? Toda noite você chega chorando em casa, triste. Toda noite você fala assim, droga, não está dando certo. Não está dando certo porque você não entrou em comunhão com Jesus ainda. Jesus não é um objeto, Jesus não é um dia. Jesus é uma vida. É uma escolha que transforma. E se você não for transformado, muitas pessoas que só através de você Deus queria usar vão ser perdidas. Vendo muitos exemplos, tá? Estava vendo Peter Pan ontem à noite, Hulk, A Volta do Capitão Gancho, filme muito antigo, mas os jovenzinhos que estão naquela terra nunca chamam os meninos perdidos. É muito triste essa parte, se vocês forem imaginar. Porque eles são meninos perdidos porque eles não têm pai. Porque eles foram abandonados pelos pais. Jesus está convidando todos os perdidos a chegar para Ele. Essa é a voz de Jesus para você essa noite. Mateus 11, 28. Vai ser legal saber ali. Mas eu vou ler aqui. Mateus 11, 28. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Alguns pontos. Vinde a mim. Jesus falou para ir a quem? A Maria, ao Papa, ao padre, ao pastor, ao seu amigo de classe, ao teu irmão. Vinde a mim. Grava isso na tua cabeça. Vinde a mim, é Jesus. A opinião de Jesus é que importa. Não adianta você ter problema e perguntar para o teu amigo. Está com problema? Pergunta para Jesus. Fala com Jesus. Porque a gente acabou de ver que Deus ouve. Amém? Primeiro ponto. Vinde a mim. Jesus falou. Vai até Jesus. Não é até o teu amigo, até o pastor, papo, nada. Vai até Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo. Todo mestre judeu, ele tinha algumas coisas que você tinha que seguir a ele. Jesus fala, o meu é leve. E ele fala assim, e aprendei de mim. Jesus não falou para você aprender os rituais da igreja, se você tem que saber. Mateus 17, 11. Não é isso. Jesus não falou assim, aprendei um instrumento para fazer parte do louvor. Jesus não falou isso. Jesus falou, aprendei de mim. Porque o importante da igreja é Jesus. Enquanto a gente não começasse a chegar a Deus e aprender de Jesus, de Deus, a gente vai continuar sendo uma igreja fraca que não faz diferença nenhuma. Posso ser sincero com vocês? Devo, né? Quando eu me mudei para Niterói, eu passei por várias igrejas que não fizeram diferença nenhuma na minha vida. Pelo contrário, me perdi
porque não teve ninguém para ficar do meu lado. Porque eu procurei igrejas, falava com os pastores, eles não davam atenção. Porque eu era só mais um ali naquele lugar. Quantas pessoas têm chegado para a sua vida e tem sido só mais um na tua vida? Você acha que Deus realmente criou você, te deu amigos, te deu faculdade, família, trabalho, o que você tenha ou o que você não teve, te deu o que você tem para você ser feliz apenas? Você acha que o propósito de Jesus era te fazer feliz? Ha! Show! Não. O propósito de Jesus é te dar vida eterna. E dar vida eterna para a tua família e para o teu amigo, para alcançar a família dele também. E o amigo do teu amigo e a família dele. Esse é o propósito de Jesus. É trazer de volta os filhos dele. E é isso que o diabo está feito com as igrejas. As igrejas estão brincando ainda de cantar louvores animados, de fazer show, artistas. Está vendo, a Carla está falando comigo sobre o Ministério Zoe, né? Que eles foram até tocar sem receber nada, foram só participar, ministraram, né? Sem receber nada. Eu falei com ela, acho fantástico. Hoje em dia o que você mais vê as pessoas querendo cobrar por tudo. Aí eu vou entrar num detalhe genial. Quando eu li, eu falei, Jesus, genial. Paulo tinha trabalho. Paulo trabalhava. Se você continuar achando que Paulo vivia de ofertinha de irmão de igreja, está errado. Paulo trabalhava, isso é bíblico. Se você pegar para ler em Atos, eu vou ler para você, deixa eu botar aqui, ó. Não sei se eu vou achar aqui. Eu até marquei, mas Paulo fazia tenda. Aqui, ó. Atos 18. Que ele encontra com Priscila e com Átila, ele fala: e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Mais na frente ele fala que tudo que ele tinha, ele conquistou através do trabalho dele. Todos os alimentos e roupas era através do trabalho dele. Ele não ficava pedindo e ganhando para pregar. Não ganhava para pregar. Desculpa se alguém ganha para pregar. Às vezes tem um propósito de Deus nisso. Mas Paulo trabalhava. Ou seja, Paulo sabia muito bem quem ele estava anunciando. Era Jesus. Ele não se importava com o que ele ia ganhar, aonde ele ia, o que ia acontecer com ele. Ele queria anunciar Jesus. Porque Jesus que importava, o resto ia passar, amigo. Amém? Não vamos estender muito não, para a gente começar a se preparar para ir embora. Uma coisa que a gente precisa ter muito firme no nosso coração é que, a partir desses 3 tópicos que nós vimos, além de alguns pontos além, a gente precisa entender que horário é crucial. Não me entenda mal. Não me entenda mal. Se eu perder a hora com o cliente meu, eu estou no sal. O cara nunca mais vai querer saber de mim. O dia que eu cheguei atrasado no meu trabalho, no meu estágio, meu chefe me comeu vivo e tirou meu dinheiro por causa disso. Então você não vai receber essa hora. Aí com Deus a gente continua sendo um cristão que não lê a palavra, que vive só do avivamento, o avivamento que você sai falando em línguas, mas depois não fala mais. Por quê? Porque você não manteve aquilo ali. Você não tem alimento, você está fraco. Você está fraco. Não adianta vir para a igreja um domingo avivado, pegar um show avivado. Você vai estar fraco, aquele alimento vai durar ali 1, 2 dias, depois disso você morreu, acabou. Vai estar rastejando por migalha. Vai estar sendo pisoteado. Aí você vai ter que começar a cantar, tem sabor de mel e blá blá blá, entendeu? Para ver se vem. Né? Porque o avivamento só não vai manter você cristão. Não é o avivamento que mantém você cristão. Não é um show, não é uma igreja pequena ou grande, não é a luz, não é a voz do ministrante, do palestrante, do ministro. É Jesus. Tudo que a gente leu aqui, a gente percebeu que o foco era Jesus. O próprio Deus, ele se manifesta na sua vida, ele fala com você e ele ouve a sua voz. Ele é um Deus vivo que quer fazer diferença na tua vida, para que você faça diferença na vida de outra pessoa. Então, a partir de hoje, coloca no teu coração assim: Jesus, eu não quero mais viver para mim. Eu não quero mais
conquistar os meus sonhos. A gente precisa entender que a nossa vida não tem que ser igual ao do mundo, que é crescer, se desenvolver, estudar, trabalhar e morrer. A nossa vida é viver para Jesus. Se tiver que morrer agora, vai ser agora. Acabou. O seu objetivo não é ganhar dinheiro, não é trabalhar, não é estudar, é viver para Jesus. Isso tudo é importante, eu continuo falando, é muito importante. É você ter o dinheiro. Mas isso não é prioridade na sua vida. Porque você vai continuar vivendo, trabalhando, vai ter seu sustento, vai ter suas dores de cabeça. E no final da sua vida, você vai bater a porta para entrar no céu. Jesus fala assim, ó, quem é você? Não te conheço. Mas Jesus, eu ia no culto avivado que tinha lá na igreja. Mas Jesus, eu cantava todos os louvores que a igreja tocava. Eu sabia de cor. Desculpa, cara. A tua missão não era cantar louvor. A tua missão não era ouvir música. Era levar o meu evangelho. Hein? Para encerrar, uma coisa muito legal que eles falam lá na Atos, que eu tenho que falar para vocês, porque isso mudou a minha vida, é o seguinte: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Nunca deixe o diabo usar isso de novo contra você. De que você é um pecador, um derrotado. Você é um santo, significa separado de Deus, separado por Deus. Você é um vitorioso, não um vitorioso que conquista tudo e tem tudo, mas um vitorioso que já tem escrito o nome no livro da vida. Bem, isso é quem você é, esse é quem você é. Porque é isso que a palavra de Deus diz de você. Então não tenha dúvida. Se um dia você acordar e falar assim, Senhor, não sei se eu vou conseguir, vai. Porque quem te deu essa escolha é Jesus, quem te colocou aqui é Jesus. Jesus não faz nada por engano, igreja. Acredite nisso. Amém? Então eu até escrevi aqui, porque eu queria falar do jeito, né? Mas eu coloquei assim, ó. Hoje, é uma oração que eu queria fazer com vocês. Assim, hoje eu quero sair daqui, chegar em casa e orar com os meus filhos, e orar com a minha esposa, com o meu namorado, com meu pai, com minha mãe e com meu irmão. Porque eu preciso orar e buscar Jesus. Porque é nele que existe vida e é preciso criar uma rotina diferente do resto. Uma rotina com Jesus. Então, se você quer fazer diferente na tua vida hoje, a gente vai entrar depois em Sansão. Um dia a gente vai ter a oportunidade de pregar, trocar uma ideia sobre Sansão. Sansão era um cara que foi escolhido por Deus para nascer. Ele não seguiu muito bem as vontades de Deus. Então ele teve uma vida muito estranha. Na Bíblia, se você for ler sobre Sansão, você vai perceber isso. Que Sansão, ele errou muito com Deus. Mas eu quero falar para você o seguinte. Sansão ainda assim foi ouvido por Jesus no momento final. E tudo que Sansão teve foi devido à família dele. Que quando Jesus falou assim, ó, você vai ter um filho, ela poderia ter falado assim, mas o que eu tenho que fazer agora para ter um filho? Ah, você vai ter que ouvir tudo que eu falo. Ela poderia ter falado assim, é muita coisa, deixa para lá. Ela escolheu seguir Jesus, seguir a Deus no caso ali, né? Então essa noite você precisa compreender que a sua vida, a sua família, a sua namorada, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, essas pessoas, elas precisam de você. Você precisa começar a ser luz. E a luz é o quê? É criar uma rotina na tua casa. Uma rotina de leitura, uma rotina de oração. Lá em casa a gente tem esse costume de orar junto, né? Às vezes a gente faz um devocional. Isso é muito importante. Eu fico pensando às vezes no Miguel que está nascendo, né? É crucial na vida dele, sabe? A rotina dos pais. Eu vejo às vezes os primos meus que não têm, lá de Itaperuna, que não tem contato nenhum com Jesus, nunca tiveram contato com Jesus, porque não tiveram acesso a isso. Porque os pais não falavam. Então essa noite é uma noite de fazer diferença. Bem, eu não sei às vezes falar, eu sou meio nervoso, eu falo rápido demais. Mas eu creio que se Deus quer fazer, Ele vai fazer do jeito que Ele tiver vontade. E não sou eu que vou falar para Jesus, Jesus, mas não. Então essa noite, fica de pé, para te louvar Jesus. Amém? E a gente vai fazer essa oração. É uma oração de entrega, é uma oração de reconciliação com Deus. E eu não sei, se você não tiver essa vontade no teu coração, eu vou orar para que Deus crie essa vontade no teu coração. Porque a sua vida é muito importante para mim também. Que eu creio que
Eu posso falar 1000 palavras bonitas para vocês, posso falar 1000 palavras bonitas para vocês, mas se Jesus não mudar a vida de vocês, vai ter sido em vão isso aqui tudo. Amém? Para que você possa levar essa noite para casa a mensagem de que Deus, Ele precisa reinar na tua vida, que Jesus escuta a sua voz, e que você precisa falar. Amém?